Meus queridos, 1 Timóteo 4,17 também tem um verso no final da vida do apóstolo Paulo, em que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Eu penso que a gente até se cansa demais de tantas batalhas que a gente tem na vida. As pessoas até falam que a vida é uma constante luta, e de fato ela é uma constante luta. As pessoas criam provérbios, criam palavras, criam metáforas, tipo, a gente mata um leão por dia e o outro que vai matar amanhã já está preso para matar amanhã também. Ou seja, parece que a vida não tem dias fáceis. E de fato a vida ela é constituída de lutas, de batalhas, de guerras que a gente acaba empreendendo, embatendo. E a impressão que dá às vezes é que ela só tem lutas, mas também não é assim. Mas enfim, mas hoje eu não quero falar para você dessas lutas que são as lutas comuns da nossa vida. De fato, as lutas são tão comuns que nós nascemos, como diz os médicos, aí os geneticistas, não sei como é que pode dar nome a eles, de uma grande luta. Nós somos milhares e milhares, se não milhões de espermatozoides que corremos por um canal tentando entrar num útero, né? Num útero, para poder nascer. A razão de você estar aqui é de uma luta. Não sei se você sabe, mas milhares, se não milhões de pessoas, que não foram pessoas, né? Porque eram bichinhos ainda, morreram para você chegar aqui. Você chegou aqui como resultado de uma grande labuta. A gente chega no mundo apanhando, não é verdade? Porque você já leva um tapinha para poder chorar. Às vezes você não abre a boca logo. E a gente vai vendo que a vida vai sendo de você conquistar os seus espaços, né? Uma criança que luta para obter atenção, um adolescente que luta para ser percebido, um jovem que luta pelo campo de trabalho, de formar família. Enfim, a vida vai tendo esses embates. E a impressão de que a gente tem é que a vida é somente lutas. E de fato, existem coisas que a Bíblia nos encoraja a não lutar. E esse texto, por incrível que pareça, eu quero tomar ele só como um gancho aqui. É uma palavra temática, ou seja, para me ajudar nesse tema, batalhas que não vale a pena lutar, é o que eu quero falar hoje. Mas ele diz para este rei que vai entrar na guerra, Josafá. Ele diz: olha, nesse encontro, nessa guerra, você não terá que lutar. Fica parado e veja o grande livramento que eu vou fazer. Eu quero falar hoje para você de algumas batalhas na nossa vida que não vale a pena a gente batalhar. Tem luta, tem guerra que não vale a pena você entrar. São guerras que elas só vão te desgastar, elas só vão terminar com a sua energia, com o seu humor, com a sua vontade de viver. São guerras que não valem a pena de forma alguma. E aquilo que eu te disse, embora eu possa ser muito simples aqui, não tome essa palavra como algo simples, mas como algo poderoso para o seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A primeira batalha que eu diria a você, que não vale a pena a gente batalhar, a primeira luta, é que nós nunca devemos lutar uma luta onde não existe recompensa. Batalhas às quais nós não tenhamos recompensa. Diga: não lute onde não existe recompensa. Sabe, se você abre a sua Bíblia em 1 Samuel 17, você não precisa abrir 26 e 30, você vai ver que aquele épico da Bíblia, aquela história que todos conhecem desde pequenininho. Você já deve ter dado aula sobre eles, de Davi e Golias. A gente aumenta sempre o tamanho de Golias e diminui sempre o tamanho de Davi. Era a grande luta que existiu. Naquele momento da vida de Davi, houve dois embates. De um, ele não quis. O outro, ele foi em frente. O primeiro embate foram seus irmãos. Os irmãos de Davi não gostavam muito dele. Eles não se relacionavam bem. Davi vai levar um lanche para os seus irmãos, que está no meio de uma guerra. E quando chega lá, os irmãos o veem. E veem lá o gigante os afrontando. E eles então viram-se para Davi. E eles dizem: o que você está fazendo aqui? Bem que nós conhecemos a sua presunção, que quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto. E eles fazem assim para afrontar o irmão. E o irmão simplesmente não compra aquela guerra. Ele não compra aquela batalha. Ele diz: o que é que eu fiz agora? Ele vira as costas e ele faz uma pergunta que ele faz por 3 ou 4 vezes no texto: o que vai ganhar quem enfrentar o gigante Golias? Ou seja, ele poderia ter perdido a sua força, a sua energia numa briga familiar. Sabe, muitas vezes eu vejo que casais vão vir para a igreja e parece que o capeta, ele atrapalha um pouco antes de vir, né? Alguma coisa acontece, um resolve soltar o cachorro no outro, o outro solta a cadela, o outro o pitbull, e aí briga e não vem. Eu vejo que às vezes isso pode acontecer antes de um negócio. A gente sempre bota a culpa em Satanás. E pode ser que ele tenha alguma cooperação com isso, mas também é falta de inteligência nossa. A vida está constituída de pequenas e bobas batalhas que não valem a pena ser batalhada. Davi tinha uma batalha maior. Da menor que ele poderia até vencer num bate-boca, ele foge. Ele vira as costas para o irmão e ele só diz: o que eu fiz agora? Ele continua perguntando o que vale a pena lutar na vida. O que vale a pena lutar por o quê?
Eu não vou gastar minha força, minha energia, minha inteligência, minha capacidade, aquilo que Deus me deu, numa guerra, numa luta ou numa labuta que não vale a pena. Ele vai lutar contra, sim, um inimigo maior, que é maior do que ele em todos os sentidos, que é o Golias. Porque aquela luta tinha recompensa. É por isso que ele pergunta: o que vai ganhar? Vai ganhar o quê? Dizem, vai casar com a filha do rei, vai ter roupas festivais, a família vai ser isenta de imposto e vai ganhar uma quantidade de dinheiro muito grande. Isso cresceu o coração do menino. Ele falou: não vou me gastar com coisas menores. Eu digo isso porque nós temos grandes coisas na nossa vida. Mas eu queria que você percebesse quantas vezes na sua vida pequenas coisas te colocaram distantes das grandes coisas que Deus tinha para você. Se eu parar para pensar, se você parar para pensar, e eu pelo menos parando para pensar na minha vida, eu vejo quantas vezes pequenas coisas. Hoje mesmo eu conversava com um amigo à tarde, ele me mandou uma foto de tantos anos atrás. Ele disse: lembra como eu era feliz nessa época? Eu falei: lembro. Eu falei: mas ainda é possível ser. Mas ele diz: mas os anos passaram. De fato, ele perdeu grandes oportunidades naquela época. Por causa de quê? Por causa de pequenas coisas. Ele parou para batalhar certas batalhas que não traziam lucros nenhum. Sabe, brigas familiares, brigas ministeriais, na igreja, questões aqui, questões acolá. E ele tirou os olhos daquele grande projeto de Deus para a vida dele, e ele ficou embaraçado em pequenas labutas, coisinhas bestas do caminho da vida. E a gente é assim, muitas vezes a gente sai das lutas ou das guerras que realmente trazem consigo algum tipo de recompensa, e a gente fica parado em coisas que não valem nada para a gente. Eu estava lendo ontem uma história a respeito de Alexandre o Grande, aquele conquistador, e isso que é um relato, um fato. Eu não posso, não pesquisei se é verídica, sei que está repetido em vários sites na internet, mas diz que Alexandre o Grande, você sabe que o desejo dele, quem já estudou história, era conquistar todas as civilizações da sua época. Ele não queria que nenhum povo deixasse de ser alcançado pelo seu poder, mas diz que no meio da sua jornada, ele chegou no meio de uma nação que só tinha mulheres no comando. Os homens faziam o trabalho de casa, eram as Amazonas talvez, e então os homens lavavam roupa, os homens enxugavam o chão, os homens limpavam o banheiro, faziam comida, e as mulheres eram as guerreiras, elas que iam lá, lutavam, labutavam, enfim, eram elas aquelas que lutavam. Então, quando ele chegou, elas sabiamente pegaram os melhores presentes, as melhores comidas e tudo mais, e recebeu o seu exército de uma forma maravilhosa. Eles comeram muito bem, ela deu muitos presentes para eles, e então quando eles estavam satisfeitos, ela disse para ele: olha, Alexandre, se eu fosse você, eu não guerrearia com a gente aqui não, eu não guerrearia contra essa nação. Ele disse: por que não? Eu conquisto todos os povos. Ele diz: porque se você ganhar a luta, vão dizer que você venceu um rebanho de mulher, vai ficar feio para você. E se você perder, vão dizer que você perdeu para um monte de mulher, vai ficar ruim para você também. De forma tal, que é melhor que você não lute com a gente. E então diz, não sei se é história verídica, que Alexandre disse: essa foi a primeira batalha que eu perdi. Ou seja, o que as mulheres estavam dizendo para eles era o seguinte: tem batalhas, tem lutas na vida da gente que não vale a pena você entrar, não vai trazer lucratividade nenhuma, tem coisa que você perde de todo jeito. Por exemplo, briga no trânsito, quem é que sai ganhando? Ninguém sai ganhando, ninguém sai ganhando, ninguém, porque a infração já foi feita, a cortada já foi dada, já foi. Eu estava falando hoje de manhã de um conhecido de Rio Claro, e ele gosta muito, embora ele vá à igreja, ele gosta muito de bater boca no trânsito, ele gosta de falar. E aquela pessoa que a gente tem medo de andar com ela, porque qualquer hora ele vai comprar uma briga e você vai ter que brigar junto. E eu falo: olha, eu sempre dizia: não conte comigo, porque se alguém pegar você, vai pegar sozinho. Eu sou ruim de luta. Para mim sair correndo é 2 tempos, entendeu? Eu não quero nem saber. Mas não adiantava, sabe? Você esteve com alguém assim? Você dá medo em você, porque o cara tudo ali abre a boca. E num dia, ele chegou à igreja, a esposa chegou, ele chegou pedindo socorro, porque numa dessas idas para a igreja, no meio do trânsito, ele falou, e o cara resolveu fechá-lo mais para frente. E, por incrível que pareça, o cara tinha um tipo de um Betsy, um bastão de beisebol dentro do carro, e arrebentou o carro dele e arrebentou ele também. E meio que quando a gente viu aquilo, meio que a gente gostou. Isso que foi um negócio ruim, sabe? Tipo, não ficamos com dó. O cara mereceu. Ninguém merece isso, é claro. O que eu estou dizendo é que é uma luta que não tem recompensa para ninguém. Quem é que ganha? Quem é que ganha nesta batalha da vida? Alguém pode ganhar? De forma alguma, de forma alguma. Já falei aqui por centenas de vezes de um carão que eu passei aqui nesse Carrefour, mal atendido pelo caixa. Eu resolvi levantar minha voz, dizer: pessoas como você que fecham empresas, que arrebentam o mundo, você é uma péssima funcionária. Chamei o gerente, sabe? Não acredito que você está meio assim, tomado por alguma coisa? Mas é que ela também tinha me ofendido muito, foi muito ruim.
E tipo, o gerente não quis me ouvir, ela riu de mim, eu saí mais nervoso do que fiquei. O Carrefour não fechou por minha causa. Eu não mudei a vida do Carrefour. Entendeu ou não? Ou seja, são batalhas que só gastam a sua energia, o seu foco. E a gente precisa agir com sabedoria, perguntando para Deus e para nós mesmos, numa autoavaliação, quais são as lutas, as guerras que a gente embate na vida, que são desnecessárias, que gastam a nossa energia, nossa inteligência, nossa sabedoria. Cara, não vale a pena. Eu vejo quantas esposas brigam com seus esposos e as razões são as mais banais possíveis. Nessa minha vida de pastor, eu poderia te dizer que eu já conheci diversas. Pasta de dente, você já conhece, o que mais? Papel higiênico, você já conhece. Toalha molhada, você já conhece. Meia jogada no chão, você já conhece. O da mulher não vou falar não, mas também tem. São lutas que não vale a pena de se desgastar, né? Não vale a pena. A minha mãe a vida inteira andava atrás da gente apagando luz e xingando a gente. E não é que a gente queria desobedecê-la, mas parece que quanto mais ela falava, mais a gente deixava a luz acesa. Até que eu fiquei traumatizado. Eu apago luz em lugar que tem gente agora às vezes. Pá, você fica assim. Mas cara, você vai pagar 10 pau a mais de luz talvez por uma luz acesa. Você sabia que não é tão caro luz acesa? Não é tão caro. Há pessoas que fazem da vida um inferno por causa de não acender a luz. A mulher está bicuda, o homem está bicudo. Por quê? Porque não apagou a luz. Vocês não apagam a luz, aqui ninguém me respeita. Ninguém me respeita. A luz não é apagada. Vocês estão jogando dinheiro. R$5. R$10. R$10 merece sua paz. Uma consulta hoje está caro. Um remédio para poder cuidar da alma é caro. É caro. Entendeu ou não? Então, é preciso perguntar para Deus: Deus, quais são as batalhas ou as lutas que eu estou entrando que não vale a pena batalhar? Sabe, eu vejo as pessoas brigando por futebol. Eu falei disso aqui esses dias. Eu não torço para time nenhum, eu não sei torcer para time nenhum. Mas eu entendo que a gente possa ter um time de futebol, mas eu não entendo as pessoas brigando por futebol. Gente de mal. As pessoas brigando por política, por PT, por Bolsonaro, por não sei quem lá. Eu não estou dizendo de você não ter uma participação, não ser um participante, não ter uma ideologia. Não é disso que eu estou dizendo. Você tem o direito de ter e deve ter. Eu estou dizendo que não vale a pena lutar por essas coisas. Eles continuam ganhando o que ganham, vão fazer o que tiver que fazer, e possivelmente nós não vamos atingi-los de grande forma. Não vamos. E da minha vida eu vou tirando. Eu descobri, eu não sei muito lidar com esse negócio de celular, mas eu aprendi que tem um negocinho que você aperta e tem lá silenciar por 30 dias. Então tudo que é guerra eu estou silenciando por 30 dias. Eu quero uma paz. Você não quer não? Que fica nervoso, aí você treca lá, tremendo. Então já não chega às brigas reais burras que a gente vive. Além das brigas reais e burras que a gente vive, criaram brigas do mundo que? Virtual também. E a gente fica, será que essa frase tem a ver comigo? Será que... Irmãos, incomodou, aplica lá. Silenciar 30 dias. Daqui 30 dias, se voltar de novo, estiver incomodando, aplica lá, deixar de seguir. Acabou. Sabe? Tem lutas e tem batalhas que não vale a pena ser lutadas. Não vale a pena você entrar nelas. Elas só vão acabar com a sua vida. Com a sua vida. 0800, não adianta você brigar com eles. Ouça até o fim. Aquela moça liga a máquina, ela vai ligar de novo. Eu aprendi também que tem um jeito de você bloquear a chamada. Aprenda a fazer isso. Desculpa. Aprenda a fazer isso. Porque enquanto você não faz isso, a gente sofre muito. A gente sofre demais. O que eu quero dizer é: elimine das suas vidas todas as batalhas que não vale a pena você lutar. Para nós que somos evangélicos, cuidado para não ser um cristão chato. Tem crente que gosta de uma boa briga, cara. Aliás, crente mesmo ele nem gosta de ser. O que ele gosta mesmo é de porrada. É de porrada. Entendeu ou não? Eu sempre digo aqui de um amigo que... Um conhecido aqui, que domingo eles iam para a casa deles para almoçar. E a família lá não é cristã, não tem uma confissão de fé cristã. Eles vivem. E o outro é demais. Ele adora, por exemplo, Cassiane. E aí chegava lá, ele queria tirar Zeca Pagodinho e botar Cassiane. Quer dizer, cara, o crente não é o outro não é obrigado a me engolir, não é verdade? Então o cara lá estava todo meladinho, já tomado todas, e tem que ouvir Cassiane, de repente fica até estranho. Não, Jesus tem que tomar conta disso aqui. Cara, o cara é muito chato. Tem algumas pessoas que a gente foge delas. Tem crente que até eu fujo dele. Porque o cara que está sempre lutando, brigando, guerreando. Cara, chega uma hora que cansa a gente. Não cansa, não? Tem hora que cansa.
Então muitas vezes a gente fala assim: ai, eu não quero ver crente hoje. Eu não sei se já falou, é pecado, não pode falar não. Ou não é pecado, não é pecado não. Eu não posso falar que é pecado, porque eu falo às vezes. Eu falo, meu Deus, será que hoje dá para mim não encontrar um crente? É crente quando eu falo assim, não é um irmão na fé, bondoso. É o crente coisado, entendeu não? Sabe o crente coisado? É aquele cara, ai Jesus, tudo é versículo bíblico, tudo é explicaçãozinha, tudo é uma coisa, tudo é um negócio. Sabe, tudo tem um limite. Sabe, quem muito fala de uma coisa não quer dizer que ele vive aquilo não. Deus nos chamou para encarnar a palavra e para vivenciar a palavra e para que as pessoas vejam na nossa vida a palavra de Deus. E é claro que nós podemos pregar quando nos derem oportunidades, mas nós precisamos tomar cuidado para não fazer da nossa fé uma luta. Nós não somos esse povo lá do mundo muçulmano, nós não somos esse povo xiita, nós não somos esse povo louco que morre por um negócio doido. Nós já temos alguém que morreu por nós, em nome de Jesus. Deus não precisa que eu o defenda, é Deus quem me defende, em nome de Jesus. Então eu preciso tomar cuidado para não viver esses embates doidos. Gente, às vezes eu faço muito casamento de pessoas que não são aqui da igreja, e de pessoas que o padre não quer fazer, o pastor não quer fazer, ninguém quer fazer, e na hora não quer porque é uma complicação, porque o pai é testemunha de Jeová, o outro a mãe é a congregação cristã do Brasil, e fazer o casamento da menina vai ser um inferno. Eu falo, meu Deus do céu, o que essa menina tem que carregar isso nas costas? Porque todo mundo é de Deus, mas o casamento parece que é do diabo. Dá para entender isso não? O casal só quer a bênção de Deus, entendeu não? O outro aqui só quer a bênção de Deus, só que do jeito dele. O outro aqui também acha que só ele tem a bênção, é do jeito dele. E aí eu falo, meu Deus, e agora? Onde é que a gente entra nisso? Aí eles ficam trabalhando conosco com a cerimônia, para tirar isso, tirar aquilo outro. Eu falo, ó, tem coisa que não dá para tirar. Deus, por exemplo, dá para chamar Deus de Jeová, não tem problema com isso, que é o nome dele mesmo. O que mais dá para fazer? Cara, chega, já teve pais que falam, dá para tirar a oração? Eu falei, não, aí já é demais também, tirar a oração, não vou tirar não. Não dá para tirar. O que eu quero dizer é o seguinte: essas brigas é uma burrice que só alimenta o inferno, não alimenta a nossa humanidade. Deus nos chamou para paz, Deus nos chamou para sermos luz, para sermos bênçãos. Fuja desse tipo de luta ou desse tipo de batalha que não traz consigo nenhum tipo de recompensa. Avalie quais são as brigas, as lutas que vale a pena você entrar nela. Primeiro tipo de coisa que a gente deve fugir de lutar: não lute, por quê? Por batalhas que não tenham recompensa. Davi perguntou, o que eu vou ganhar com isso? Se você tem alguma coisa para ganhar, entre na guerra, mas entre com força. Entre na guerra pelo seu casamento, pela sua família. Entre na guerra pela sua fé. Entre na guerra pela sua vida, pela sua saúde. Entre na guerra por muitas coisas que vale a pena entrar na guerra, mas não entre na guerra por banalidades. Não vale a pena, não vai te fazer bem de forma alguma. Segunda batalha que a gente não deve entrar: não lute para ser aceito pelas pessoas. Diga, não lute para ser aceito pelas pessoas. Olha, gente, todos nós temos um grau de carência afetiva, estou certo ou não? Ou você acha que você é tão bem resolvido assim? Você sabe que eu até me acho um cara mais ou menos bem resolvido. Mas eu estava me lembrando hoje de um dia que nós fomos aqui com um amigo. Aqui tem um lugar aqui no shopping que tem um bacalhauzinho lá. E a gente estava comendo um bacalhau. E aí um amigo perguntou para o outro, cara, onde foi o melhor bacalhau que você já comeu? E o outro cara tentou assim, não respondeu. Mas eu já comi um bom bacalhau e foi fora do país. Eu queria também falar, entendeu não? Mas não perguntou para mim. E eu fiquei naquela, pô, não vai perguntar para mim, é a única coisa aqui que dá para mim ganhar, porque esse outro amigo era um cara de muitas experiências, muitas viagens, é nego que avião é a casa dele. Eu falei, eu só tenho poucas coisas, não vai perguntar para mim? Aí eu não aguentei, eu falei, não vai perguntar para mim não? Falei, aí perguntaram, mas a gente tinha perdido a graça. Mas eu fico medindo a nossa própria mediocridade. Ou seja, como a gente quer expor algum ursinho que a gente já matou, algum leão que a gente já matou. Quer dizer, a única coisa que eu matei foi um ursinho, um leão, não vão perguntar para mim. Isso é uma carência afetiva de tentar dizer a sua história, contar seu conto. Mas isso é uma coisa de todos nós. Qual é a mulher que não corta 1 centímetro de cabelo, 1 centímetro, e quer que o marido veja? Quer? Qual é o homem que não quer, né, que a mulher veja que ele tirou a geladeira de um lugar e botou no outro? Ô bem, você tirou sozinho? Tirei. Facho. Quer? Não, são as coisas da nossa vida, são as coisas da nossa existência, faz parte. Mas não vale a pena você lutar para ser aceito pelos outros, não vale a pena. A gente sempre fala aqui de uma pesquisa, ela é muito quadradinha, eu não sei se ela é só uma sugestão, mas disse ser uma pesquisa, que
Entre os 100% do universo do seu relacionamento, guarde aqui, ó, 25% não gosta de você e não vai gostar, e não adianta você fazer nada. Entendeu isso ou não? Você vai ter que conviver com isso. Você fala assim, não, pastor, mas eu sou bonzinho, mas ele te acha sonso. Ah, mas eu sou esperto, te acha metido. O que eu quero dizer é o seguinte, é que tem coisa que não adianta. Sabe, minha irmã tinha uma lojinha e eu ia para São Paulo fazer compra para ela. E tinha roupa que eu falava, gente, será que alguém veste isso? Você já pegou alguma coisa assim ou não? Uma cor de laranja, uma camisa tergal, não usa mais, uma coisa assim, gente, que eu nem em bazar de 50 centavos acho que não deveria botar. E chegava alguém e falava, bem, vendeu o que eu achei, que lindo. Então tem gosto para tudo, tem gosto para tudo, mas tem gente que não vai gostar de você. E quanto mais depressa você aceitar isso, mais feliz você vai ser. Tem gente que, ou você acha que 100% do mundo vai aplaudir você? Lacrou, aconteceu. Lacrou nada. Entendeu ou não? Diz que os outros 25% não gostam, mas se você fizer alguma coisa boa, eles vão passar a gostar. Diz que os outros 25% gostam, mas se você pisar no pé, deixa de gostar. Mas diz que tem 25% que está fechado com você. Não importa o que você faça. Gente, quanta gente está com a gente? A gente tem pai, a gente tem mãe. Tem pais que às vezes brigam com os filhos de fato, mas são exceções. Você tem pai, tem mãe, tem muita gente boa perto da gente. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão perto de nós, que nos valorizam, nos amam, nos querem, nos desejam. Mas você já notou que o que chama a atenção da gente é quem fere, é quem machuca, é o lugar que eu não posso ir. Eu não levo em consideração os lugares que eu posso ir e as pessoas que eu tenho. Eu fico parado e aprisionado em situações que eu não posso ter. Quando Saul foi eleito rei, ele foi o primeiro rei da nação de Israel. Antes dele era Samuel, quem era o juiz. E então a Bíblia registra em Samuel também, capítulo 10, verso 24 a 27, que ele foi levantado como rei. Olha, ele tinha a aprovação das melhores pessoas. Primeiro, Deus o aprovou. Deus disse, é abençoado, abençoou. Samuel, que era o seu antecessor, o abençoou. E a nação aclamou ele como rei. Mas tinha lá um povinho pequenininho que não aprovou, falou mal dele, arrebentou com ele. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz quando ele sabe disso? Ele já era rei e tinha poder para matá-los. Mas quando ele sabe disso, a Bíblia diz que ele se fez de surdo. Depois você lê capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 27, vai estar escrito lá, e ele se fez de surdo. Porque, gente, quem tem uma nação a seu favor, quem tem a autoridade a seu favor, quem tem Deus a seu favor, por que vai brigar com meia dúzia de pessoas que é contra mim? São batalhas que não valem a pena. Não, mas tem gente que, se não for aceito por unanimidade, não permanece na vida. Não existe isto. Sempre vai haver pessoas que vão estar contra você. Isso é normal, isso é comum. É comum. Esther é um livro da Bíblia, não sei quantos vocês já leram. É um livro muito bonito. E lá fala sobre dois homens, Mardoqueu, ou Mordecai, Mardoqueu e Amã. Amã é um homem ruim, é um homem mau, é um homem que anda com o rei. E ele é aquele cara que quer ter tudo de bom para si. E ele até tem. Só que existe um problema. Quando ele entra na cidade, todo mundo se dobra diante dele. Mas existia entre toda a multidão, de toda uma nação, que não se dobrava diante dele. Mardoqueu, Mordecai, ou Mardoqueu, não se dobrava diante dele. E aquilo o irritou de tamanha forma que a única pessoa a qual não se dobrava diante dele, irritou o coração dele de tal forma que ele colocou, alimentou no seu coração destruí-lo, matá-lo, e junto com ele toda a sua nação, que era a nação judaica, e que estava lá como um povo dominado por eles. O coração dele não fez com que ele aproveitasse a posição que o rei havia lhe dado, o poder que o rei havia lhe dado, a indignação dele, o desejo de fazer com que aquele homem se dobrasse diante dele também, fez com que ele comprasse uma guerra desnecessária de ser comprada. E a Bíblia diz que a história foi correndo. E ele então armou contra os judeus. Preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas numa noite, o rei teve uma noite sem sono. E ele pediu para ver os livros da história dos seus antepassados. E ele leu então em uma parte que dizia que havia um homem chamado Mardoqueu, que avisou o rei de um perigo de morte, e por causa daquele aviso, o rei
foi livre da morte, e que ele só estava no trono agora por causa daquele homem. Neste momento e nessa situação, está aqui comigo? Não? Amém? Cada chuva, escuta eu aqui. Neste momento e nesta hora, é que o rei fala: o que foi feito para esse homem? Alguma coisa de boa? E dizem: não, meu rei, ninguém fez nada. Ele é vivo? Sim, está vivo. Então nós vamos honrá-lo. Veja bem, o gostosão, que era o Amã, que era o homem que desejava matá-lo, orgulhoso, foi chamado pelo rei. E o rei falou para ele: escuta, o que se deve fazer a um homem cujo qual Deus, o rei, queira honrar? Ele logo pensou: sou eu, né? Falou: ah, meu rei, um homem a quem o rei quer honrar? O rei, sim, o rei deve pegar o seu melhor cavalo, a sua melhor roupa, e deve pegar o seu melhor homem, seu general, o seu melhor homem, e deve passear com ele pelo meio do povo, e o homem deve dizer: esse é o homem a quem Deus honra, a quem o rei honra, esse é o homem. E ele achava que era ele. Aí o rei falou: gostei dessa ideia sua. Só que não era ele, era o homem a que ele queria matar. E então ele precisa fazer aquilo com aquele homem, e a forca que foi preparada para aquele homem acabou sendo para ele, e ele morre enforcado nela. Qual que é a moral dessa palavra? É uma só: é de que gente que fica às vezes lutando para conquistar pessoas que não gostam delas, que não querem elas, que não fazem caso delas, acabam de alguma forma se perdendo no caminho da vida. Então, em nome de Jesus, vença isso, deixa isso para trás, esqueça isto. Faça como Jesus, que passando em Nazaré, e as pessoas no início do seu ministério jogando pedra nele, não querendo ouvi-lo, ele vai para Cafarnaum e estabelece lá o seu quartel general. Vá para lugares onde você é celebrado, não fique permanecendo em lugares onde você é odiado. Agora, cuidado, às vezes também você se faz odiável em todos os lugares. Não é disso que eu estou dizendo, compreenda isso. Não é não? Não é? Então é preciso que você entenda isso. Não vale a pena lutar para ser aceito por ninguém. E eu queria que você parasse e pensasse um pouco aqui. Será que você de alguma forma está lutando para conquistar o amor de alguém? Lutando para que alguém goste de você? Lutando para entrar no hall de lista de convidados daquela pessoa para o seu chá da tarde? Quero ser convidada para o chá da tarde. Puxa, a vida é muito mais do que essas bobagens. Dá para a gente passar por cima disso em nome de Jesus Cristo, e dá para a gente ir para o próximo capítulo da nossa vida. Primeira luta que você não deve lutar: não lute lutas que não tenham recompensa. Segunda luta que você não deve lutar: não lute para ser aceito pelas pessoas. Se te aceitarem, amém. Se não te aceitarem, amém também. Tem gente que nunca vai gostar de você, Carlinha, porque você é baixinha. E tem gente que nunca vai gostar de você, menino, porque você é magrelo. E tem gente que nunca vai gostar de você porque você é feliz. E tem gente que nunca vai... Não importa. O importante é que Deus te ama. Tem muita gente que te ama. E olha, quem está do teu lado possivelmente te ama também. Então, vale a pena a gente seguir em frente. Vamos adiante. Não vamos ficar olhando para os desafetos da vida. Há tanta coisa boa que a gente pode abraçar e que a gente pode viver e lutar com elas. Não olhe para aquilo que já se foi. Não pegue a sua vida e não enfia num buraco, tentando conquistar pessoas que não gostam de pessoas como você. E também não mude por causa da pessoa. Mude porque é preciso mudar, mas não mude para agradar os outros. Porque lembre, se você colocar mais açúcar em você, tem gente que vai falar: está enjoativo. Se tirar o açúcar, tem gente que vai falar: está insosso. Então continue você. E quem quiser que te lambe, que te lambe. Quem não quiser, que não te lambe. Segue adiante. Da nossa vida a gente só tem que tirar o pecado. O resto, nossa personalidade, nosso jeito de ser, a gente adestra, domina, conserta, mas não dá para tirar da gente, em nome de Jesus. Uma terceira luta, penúltima, que a gente não deve lutar, é: não lute para mudar as pessoas. Diga: não lute para mudar as pessoas. Não vale a pena lutar para mudar as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode se assustar com o que eu vou te dizer, vindo de um pastor. Pessoas não mudam. Talvez você não concorde comigo, mas pessoas não mudam. Pessoas só mudam quando elas querem mudar. Porque Deus deu para nós um tal de livre-arbítrio que nem Ele mesmo toma de volta para si. Portanto, cada um de nós fazemos da nossa vida aquilo que a gente quer fazer. E por mais que eu deseje mudar alguém para melhor, por mais que eu deseje ajudar alguém a consertar um defeito, se essa pessoa não enxergar esse defeito, não tiver desejo de trazer sobre a sua vida essa transformação, não há psicólogo, não há psiquiatra, não há pastor, não há Deus que possa mudá-la. Ninguém pode mudá-la. Por quê? Porque ninguém muda ninguém.
As pessoas se casam achando, não, depois que eu casar, eu vou adestrar, vai ser do meu jeito. Eu vou te falar uma coisa para você, você vai se decepcionar. A gente piora com o passar do tempo. Pastor, como você está negativo? Não, eu estou sendo verdadeiro. A gente só muda, gente, quando a gente reconhece o nosso erro e deseja em Deus mudar. Gente, quantas pessoas eu já quis mudar para ajudá-las, mudar segundo a palavra de Deus, algumas vezes mudar segundo a minha vontade também, mas segundo a vontade de Deus, mas a gente não consegue. Quantos pais já sofreram querendo mudar a rota de um filho, o roteiro de um filho? Já sofreram. Você não consegue mudar, você sabe disso. Nós temos dificuldade de mudar até mesmo a nós mesmos, não é verdade? Temos dificuldade. Quanta coisa eu queria mudar em mim, quanta coisa você queria mudar em você. Você não queria ser mais ruim ou ser mais bom? Você não queria ser mais isso ou ser mais aquilo? Você não queria ser mais amoroso ou ser mais brusco? Tem tanta coisa que a gente queria controlar na gente e a gente não consegue. Então saia dessa batalha de tentar mudar os outros, querer que o mundo seja da sua cor, do seu jeito. Ah, que mundo mais nojento, se todo mundo for igual a você. Já pensou? É como mulher em festa que chega lá e encontra uma vestida igual. Fica feliz? Não, se uma está numa ponta, a outra quer ir para outra ponta. Homem já não, homem já gosta, né? Ah, cara, você tem bom gosto, hein? Ah, mulher já murcha, perde a festa, quer ir embora para casa. Dá dor de cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa. Não lute para mudar as pessoas. Olha Deus, seja amigo, influencie, seja um referencial, seja uma inspiração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma das grandes lutas que é bobagem na vida da gente é querer mudar alguém. Você está dizendo, pastor, você desistiu das pessoas? De forma alguma, eu não desisti das pessoas. Eu simplesmente entendo que eu não tenho o direito de querer mudar alguém, e se alguém não quiser mudar-se a si próprio, então você tem duas escolhas: ou suporta ou sai fora da vida dela. A gente tinha um músico, e na época era esse músico e o Aquiles, que é pastor, que era lá na nossa igreja. E ele tentava muito mudar um músico, porque ele chegava, era o tecladista, ele chegava sempre meia hora atrasado em todo ensaio de louvor. Ele falou para mim, pastor, ele atrapalha muito, porque ele chega atrasado, e a gente quer começar o ensaio e perde o respeito, e não adianta falar. E falei, cara, você é quem tem que resolver isso, não sou eu não. E aí então ele chegou numa resolução. Ele falou, não adianta mais eu falar, então eu vou suportar, deixa ele chegar atrasado. E ele falou, eu tenho dois caminhos: ou eu suporto, ou eu mando sair fora. Eu vou escolher suportar. Os anos passaram, esse rapaz mudou de estado, e o pastor Aquiles encontrou algum tempo atrás. Eu falei, e aí, como é que ele está? Ele falou, do mesmo jeito, ele ainda acha que meia hora de atraso está na margem de pesquisa do Ibope. Está normal atrasar meia hora ainda. Quer dizer, os anos se passaram e não mudou nada. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Às vezes eu não estou falando que eu desisti que o outro mude, que eu não desejo que o outro mude, que eu não ore para que o outro mude. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, não vale a pena eu me desgastar para mudar o outro. O outro não muda porque eu quero que ele mude. Ele só muda quando ele quer mudar. Aí eu posso entrar no campo, Deus pode entrar no campo, aí o universo e todos os anjos de Deus conspiram a favor dele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém. Presentes aqui? Estou muito chato? Se eu tivesse, você falaria? Só dentro de você, né? Tá bom, mas eu não escuto aí, tá bom? Último ponto: não lute uma batalha que você já perdeu. A primeira palavra que eu dei hoje é: eu estou falando de coisas que você não deve lutar, que não vale a pena, que só vai gastar sua energia. Não lute onde não existe recompensa, sai fora. Você não está ganhando nada com isso. Segundo, não lute para ser aceito pelas pessoas. Não vale a pena, não vai mudar nada. Terceiro, não lute para mudar as pessoas. A única pessoa que talvez você consiga mudar com muito esforço é você mesmo, com a ajuda de Deus, com a graça divina. Mas quarto, não lute uma batalha que você já perdeu. São coisas que ficaram para trás. São situações que ficaram para trás da nossa vida. Não adianta lutar por elas. Eu me lembro que quando eu falei disso há bastante tempo atrás, aqui, eu tinha lido uma pesquisa, uma revista, algum lugar, que aquela tal de uma mulher chamada Mary Alexandre, ela era famosa, não sei se ainda, havia casado com o Fábio Júnior. Diz que a propaganda dizia assim, a notícia dizia assim: Mary Alexandre está fazendo terapia para aprender a lidar com as perdas.
Eu quero te dizer uma coisa, uma pessoa que casa com o Fábio Júnior já tem que saber lidar com as perdas antes de casar, é verdade, não? Então, não tem sentido ela estar fazendo terapia agora para aprender a lidar com as perdas, porque ali é por um tempo só. O que eu quero dizer é o seguinte, já foi, já perdeu. Existem batalhas que você já perdeu. Nós não vamos ganhar todas as batalhas da vida, nós não vamos acertar todas as jogadas, não é todas as decisões suas que vão dar bons frutos, não é tudo que você planta que vai colher. Nós precisamos fugir dessa utopia mentirosa, parar com isto. Na vida algumas coisas se quebram, dão errado, se desencontram. Nem sempre a gente ganha, mas é possível reverter o quadro. O que não é possível é continuar essa sangria desatada de quem não aceita a perda. A gente perde nos relacionamentos, a gente perde um filho que vai, a gente perde no negócio que não vingou, a gente perde. E simplesmente não vale a pena ficar lutando eternamente por aquilo. É preciso virar a página. É preciso seguir adiante em o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje você tenha que descer desse ringue e parar com essa luta de lutar batalhas que você já perdeu. Como diz o ladrão de São Paulo, do Rio, perdeu, playboy. Perdeu. Você já perdeu essa. Às vezes, a gente tem que saber que há coisas na nossa vida que a gente já perdeu. Eu quero encerrar esse ponto dizendo sobre um escritor de um livro, Dale Galloway. Reconstrua Sua Vida, é o nome do livro. Ele era um pastor da igreja do Nazareno. E a sua esposa, na véspera de Natal, resolveu ir embora com todos os seus filhos. E para ele foi um grande choque. Ele não pôde mais ser pastor da denominação, porque eles não aceitavam pastores naquela época divorciados. Seu pai tinha sido superintendente, seu avô tinha sido superintendente. Toda a sua história caiu por terra. Ele perdeu sua mulher, seus filhos, por uma razão única, que muitos profissionais também fazem. Ele abandonou a família pela igreja, e às vezes a gente abandona a família pelo trabalho. E ela quis ir embora, ela foi embora. E a vida dele foi por água abaixo, depressivo, arrebentado, arruinado. Ele não sabia mais o que fazer. Ela de forma alguma queria voltar, se arrumou por onde estava. Então, ele escreve esse livro justamente para dizer sobre a vida dele, de como ele recompôs a sua vida ministerial, de como ele recompôs a sua vida familiar, constituindo uma nova família. Mas ele diz que quem quer reconstruir, precisa aceitar que existem coisas na minha vida que eu não posso controlar e que eu não posso mudar. É ruim para você ouvir isso? Ou você é do tipo de pentecostal que diz, tudo pode mudar? Não, tem coisa que não pode mudar. Por exemplo, você não pode mudar o tempo. Pare de chover. Você não pode mudar o clima. Mais quente, mais calor. Só dentro de um ambiente, fora não. Você não pode mudar o passado. Você não pode mudar um monte de coisa. Mas isso não significa que você precisa desistir da sua vida. Você pode começar um processo de transformação a partir do momento que você começa a entender que você não tem pleno controle sobre todas as coisas. Concluindo, se eu pudesse colocar aqui uma quinta luta que você não deve lutar: não luta por pessoas que não querem lutar por elas mesmas. Você entendeu o que eu disse ou não? Não lute por pessoas que não querem lutar por elas mesmas, porque elas mesmas não querem lutar por si próprias. E por mais que você lute, você não vai levá-la a lugar nenhum. Tem sentido isso que eu estou falando para você ou não? Você ficar lutando por alguém que não luta por ela mesma. Aí você luta para arrumar um trabalho para uma pessoa que não luta para arrumar trabalho. Você acha que ela vai ficar naquele trabalho? Aí você luta para uma pessoa para voltar com o outro. Você acha que ela vai ficar com o outro? Não, a outra... Gente, não lute por uma pessoa que não luta por si própria. Se ela luta, entra junto e luta junto. Mas se ela não luta por si, não adianta você lutar por ela. Lembre-se, há batalhas, há lutas, há guerras que não valem a pena a gente lutar. Você entendeu essa palavra de Deus hoje para o seu coração? Você recebe ela com uma boa palavra? Amém? Ela tem lugar no seu coração, na sua alma? Então deixa ela florescer, deixa ela crescer, deixa ela dominar o seu interior, em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?